Saudação a todos. Anti-inflamatórios. Para a gente entender a ação de um anti-inflamatório no organismo, nós precisamos antes compreender como que se dá o processo inflamatório. Nas primeiras aulas, eu expliquei que a farmacologia ela nasceu da junção de outras ciências, como, por exemplo, a fisiologia, a fisiopatologia, conhecimentos químicos, conhecimento celular, dentre outros. E assim, nós iremos aplicar isso na prática, no conhecimento a respeito de anti-inflamatórios. Então, a gente vai compreender aqui agora, neste momento, a parte da fisiologia, para depois podermos compreender a parte da farmacodinâmica. A princípio, a partir do momento que nós temos uma lesão no nosso organismo, estudando a nível celular, vai ser desencadeado um processo chamado de cascata da inflamação. Ou seja, a nível celular, nós temos a membrana que reveste a célula, que é aquela membrana fosfolipídica. Uma vez que essa membrana é lesionada, seja por um agente bacteriano, seja por um vírus, seja por um objeto pérfuro cortante, seja por uma substância química ou qualquer outro meio, uma vez lesionada essa membrana, é liberado através da ação da enzima chamada fosfolipase A2, o ácido araquidônico, certo? Então, lesionou a membrana, é liberado o ácido araquidônico através da ação da enzima fosfolipase A2. Porém, esse ácido araquidônico não fica inerte ali naquele meio. Ele vai sofrer a ação de duas outras enzimas. É a COX-1 e a COX-2, ou ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase do tipo 2. Uma vez sofrendo a ação dessas enzimas, o nosso organismo vai produzir as prostaglandinas, prostaxiclinas, tromboxanos também. Dando enfoque às prostaglandinas, são elas, a produção delas, que será responsável por sinalizar no nosso organismo as respostas que nós temos frente a uma inflamação. Quais são os sintomas que nós temos diante de uma inflamação? Febre, dor local, rubor local, tudo isso aí desencadeado a partir de uma lesão a nível celular, certo? Então, eu citei aqui a sucessão de eventos, a cascata da inflamação. Como, então, que um anti-inflamatório vai agir? Ele vai interromper o processo de desencadeamento dessa cascata, certo? Ou melhor, uma vez essa cascata iniciada a partir de um processo lesivo, ela não vai até o final, produzindo prostaglandinas que gerarão os sintomas característicos da inflamação no nosso corpo. Tá aí um exemplo, uma figura ilustrando uma lesão que acontece a nível celular. Perceba que essas células irão liberar no meio o seu conteúdo e inclusive o conteúdo da sua membrana celular, certo? Esse conteúdo, uma parte dele será convertido em ácido araquidônio através da fosfolipase A2, porém esse ácido araquidônio não vai ficar inerte aqui no meio, ele sofrerá a ação de duas outras enzimas, que são a COX-1 e a COX-2. Existem outras COX, como a COX-3 também, certo? E essa ciclooxigenase, as COX, elas irão converter esse ácido araquidônio em prostaglandinas, certo? E essas prostaglandinas que terão cada uma, prostaglandina tipo 1, 2, 3 e daí por vai,
daí por diante, cada uma terá uma resposta no nosso organismo. Respostas características de um processo inflamatório. Dor local, rubor, inchaço, febre a nível sistêmico e daí por diante. Então, assim sendo, a gente combate a inflamação com anti-inflamatórios. Tratando-se de anti-inflamatórios, nós temos dois tipos. São os AINES, assim chamados, que são anti-inflamatórios não esteroidais, e nós temos também os AIES, que são os anti-inflamatórios esteroidais. Primeiramente, vamos conhecer então os anti-inflamatórios não esteroidais. Quando a gente toma, por exemplo, um dipirona, ele serve para febre? Serve. Serve para dor? Serve. Serve para outros sintomas da inflamação? Servem também. O dipirona, assim como outros medicamentos que nós conhecemos, pertence à classe dos anti-inflamatórios não esteroidais. Eles têm a finalidade de analgesia, antitermia e anti-inflamatória. Algo interessante a se tratar a respeito de anti-inflamatórios não esteroidais é porque eles têm um platô bastante curto. O que isso significa? Significa que não adianta a gente querer superdosar o nosso paciente com anti-inflamatórios não esteroidais, porque ainda que eu coloque lá para ele, que eu sirva lá ele de 1.500 miligramas de dipirona, o efeito será o mesmo, muito parecido com o de apenas 500 miligramas. Então não adianta eu querer superdosar, achando que vai passar muito mais o efeito daquela dor que aquela pessoa está sentindo, né? Se o dipirona não está dando conta, a gente parte para outra estratégia, outro fármaco, mas não aumentar essa dose. Porque aumentar essa dose não vai significar necessariamente um aumento da eficácia do fármaco, um aumento do efeito do fármaco, mas sim, tão somente o aumento da toxicidade. Há algo interessante a ser dito a respeito de anti-inflamatórios não esteroidais, é que cerca de 60% das pessoas respondem a qualquer anti-inflamatório não esteroidal. Isso significa que os demais, os 40%, possivelmente não responda a qualquer um dos anti-inflamatórios não esteroidal. Não é raro a gente conhecer, ou talvez nós mesmos, fazermos parte desses 40% da população que não responde bem a qualquer anti-inflamatório não esteroidal. Eu conheço pessoas, por exemplo, que falam que para ela tomar paracetamol ou não, é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa que estivesse tomando água. Não contribui para analgesia, para hipertermia e para o inchaço local. Certo? E de modo, gente, que desses 40%, quando uma pessoa não responde bem ao paracetamol, por exemplo, a gente pode substituir esse fármaco por outra subclasse de anti-inflamatórios não esteroidal. Então, por exemplo, eu citei o dipirona, é outra subclasse. O diclofenaco já é outra subclasse, certo? Então, a gente consegue estar ali fazendo uma permuta de medicamento, atendendo a necessidade do cliente, sem ter de administrar um outro medicamento mais potente a ele, certo? De certa forma, a escolha de um anti-inflamatório não esteroidal deve ser tomada baseada na experiência de uso do indivíduo. Então, às vezes, as mulheres que têm enxaqueca já têm aquele fármaco ali, certo? Que é comum para ela, já está fazendo uso, ou quem tem alguma dorzinha de cabeça recorrente, enfim. A gente se baseia na experiência de uso do indivíduo. Ajuda até mesmo a gente a não estar administrando algo que venha desencadear, né? A gente venha nos surpreender com um processo alérgico ou uma resposta inadequada desses medicamentos. Se tratando de anti-inflamatório não esteroidal, vale salientar que nós temos tipos desses fármacos novos, modernos, que são inclusive mais caros, certo? Cujo os efeitos adversos são raros
e graves também, né, quando aparecem. E pode ser percebidos apenas depois de uma ampla utilização, certo? Se tratando de efeitos adversos. Então, esses fármacos que eu citei até agora, de fato, eles são simples, são baratos, né, de fácil alcance à população. Porém, eles têm alguns efeitos colaterais significativos se a pessoa toma por um longo período. Hoje nós temos uma classe de medicamento não esteroidal, anti-inflamatório não esteroidal, que traz menores efeitos colaterais, porém são muito mais caros. Uma cartela de dipirona aqui citado, paracetamol, diclofenaco, custa R$2, vem 10 comprimidos. Né? Esses outros que irei citar aqui não, são bem mais caros. Certo? Então, gente, o que acontece? Como eu falei para vocês, a gente tem diversas COX, diversas ciclooxigenase. Quando a gente toma esses medicamentos mais simples, eles tendem a inibir tanto a COX-1 quanto a COX-2. Porém, a COX, de fato, que irá contribuir para a produção de prostaglandinas, que tem aqueles efeitos danosos, nocivos, assim, da inflamação, febre, dor, é a COX-2. A COX-1 ela tem ação protetiva até quanto à nossa mucosa gástrica. Então, quando uma pessoa toma diversas vezes, por um longo período, algum fármaco que irá inibir a COX-1, ele também deixará a sua mucosa gástrica mais vulnerável, podendo, com o decorrer do tempo, estar provocando uma úlcera. Não pela presença do comprimido ali no estômago, não porque tomou aquele comprimido com o estômago vazio, mas tão somente porque tomou um medicamento que inibe a COX-1, e a COX-1 produziria prostaglandina, que seria benéfica ao nosso organismo, seriam prostaglandinas protetivas, com ação protetoras. Então, olha só o que a COX-1 faz. Ela é responsável pela agregação plaquetária, isso é importante. Então, diante de um processo lesivo, via de regra, a lesão vascular, e essa lesão precisa ser estancada. Então, daí a importância da COX-1. Quando ela é inibida, a pessoa pode ter um sangramento espontâneo, né? Um sangramento, inclusive, maior. Exemplos de fármacos que atuam sobre a COX-1. Ácido acetil salicílico, o AS, ibuprofeno, piroxicam. Certo? Então, são anti-inflamatórios que atuam sobre a COX-1 e a COX-2. Certo? Então, elas não deixam, né, ainda que eles atuem na COX-2, evitando a produção de prostaglandinas, que leva a pessoa a ter febre, leva a pessoa a ter toda a sintomatologia da inflamação, eles também inibem a COX-1, que promove, por exemplo, a agregação plaquetária. Diante desse exposto aqui, permita-me apenas abrir um parêntese. Está vendo aqui a presença do ácido acetil salicílico AS? Ele é tomado na dosagem de 100 mg, quando se quer prevenir a ocorrência de agregação plaquetária, formando tampão, que pode levar a um infarto agudo do miocárdio e até mesmo um AVC. Ele é tomado, por exemplo, por pacientes que têm esse risco, né, de formar trombos na corrente sanguínea, na dosagem de 100 mg ao dia, certo? Quando se quer tomar esse AS para prevenir uma febre, tá? A gente toma ele na dosagem de 500 mg por dose, sendo que o total diário vai ser em torno de 1.500 mg. Então, conforme dito, né, a prostaglandina, a ciclooxigenase do tipo 2, ela sim que é responsável pela produção de prostaglandinas, que gera edema, rubor, a vasodilatação, o inchaço local, a febre. Porém, nós temos fármacos que irão atuar especificamente sobre a COX-2. Por exemplo, valdecoxib, tofecoxib, etoricoxib. Esses fármacos, sim, gente, que são um pouquinho mais caros, na verdade, generosamente mais caros em relação aos demais citados, certo?
Se tratando de fármacos seletivos da COX-2, então eles têm um custo mais elevado. E também um efeito colateral importante a ser ponderado quando a pessoa toma ele por um longo período é o aumento do risco de evento tromboembolítico, certo? Então nem tudo é mil maravilhas. Lembra que eu falei que quando uma pessoa não responde bem a um fármaco de uma determinada classe desses aqui, deve-se trocar por outra subclasse? Então, todos esses aqui são anti-inflamatórios não esteroidais. Porém, caso uma pessoa seja alérgica, por exemplo, certo, ao AS, não significa que qualquer anti-inflamatório não esteroidal não vai servir a ele, certo? Ele pode trocar por outra subclasse, pode tomar um diclofenaco, ou ainda um ibuprofeno, certo? Um cetoprofeno. Perceba que existem várias classes, subclasses de anti-inflamatórios não esteroidais. Então, a gente tem a classe dos ácidos e ésteres salicílicos, como, por exemplo, o AS. Temos a classe dos ácidos acéticos, exemplo, diclofenaco de sódio, diclofenaco de potássio. A classe dos ácidos carbo e heterocíclicos, como, por exemplo, indomectacina. Ácidos propiônicos, exemplo, cetoprofeno. Ácidos fenômicos, exemplo, meclofenâmico. Os oxicans, piroxicam, isoxicam, tenoxicam, meloxicam, também são anti-inflamatórios, não esteroidais. E nessa última classe aqui a gente percebe os seletivos da COX-2, certo? Que são o celecoxib, rofecoxib, valdecoxib, paracoxib. São anti-inflamatórios não esteroidais seletivos da COX-2. Os demais não são seletivos, eles agem tanto sobre a COX-1 quanto sobre a COX-2. Dúvida a respeito da ação da COX? Retome lá a parte do conteúdo que eu apresentei a respeito da cascata da inflamação. Anti-inflamatórios esteroidais. O que são os anti-inflamatórios esteroidais, gente? É aquele no popular conhecido como corticoide ou corticosteroide. Lembra que eu citei a cadeia, a cascata da inflamação, seguindo aqui por esta rota? Ácido araquidônico, melhor dizendo, lesão na membrana celular, produz o ácido araquidônico através da ação da fosfolipase A2. Então, a fosfolipase A2 ela é uma enzima que facilita a transformação desse conteúdo aqui em ácido araquidônico. O ácido araquidônico, por sua vez, é convertido em prostaglandina e cada uma dessas aqui é responsável por um sintoma da inflamação. Lembrando que ele é convertido através da ação da COX. Quando a gente administra um anti-inflamatório não esteroidal, ele corta a ação da COX e assim não vai haver produção de prostaglandinas que trariam os sintomas inflamatórios. Nessa linha aqui, a gente tem então a ação dos anti-inflamatórios não esteroidais. Porém, ainda se tratando dessa cascata, a gente tem a chamada via da lipoxigenase. Ou seja, a gente, a princípio, trabalhou com a via da ciclooxigenase, que é essa daqui, que é onde os anti-inflamatórios não esteroidais irão atuar. Agora a gente vai estudar a via da lipoxigenase, que é onde os anti-inflamatórios esteroidais irão atuar. O ácido araquidônico ele também é convertido em leucotrienos, certo? Para ele ser convertido em leucotrienos, existe uma enzima chamada lipoxigenase. Quando a gente corta a ação dessa enzima, leucotrienos não são produzidos. E o que faz cortar a ação dessa enzima? Aí já é outra classe de anti-inflamatórios, que é a que a gente vai estudar agora, que são os anti-inflamatórios esteroidais, certo? São os corticoides, ou glicocorticoides, ou corticosteroides, assim chamados. A gente chama desse nome, né, de corticoide ou até mesmo anti-inflamatório esteroidal, porque eles são análogos sintéticos de glicocorticoides e mineralcorticoides naturais. Então, eles são análogos, são
moléculas parecidas com alguns hormônios produzidos pelo nosso corpo. Quando que são indicados anti-inflamatórios esteroidais? Quando que são indicados os corticoides? Então, não é numa simples dor de cabeça, não é num simples processo lesivo, enfim, não. Olha só as indicações dos anti-inflamatórios esteroidais, dos corticoides. Doenças reumáticas, imunopáticas, autoimunes, no qual o sistema imunológico do indivíduo está agredindo suas próprias células, não reconhecendo elas como próprias daquele indivíduo. Doenças inflamatórias intestinais, como por exemplo, doença de Crohn, neoplasias malignas, insuficiência e hiperplasia da suprarrenal e algumas condições alérgicas também, a asma, por exemplo, é uma razão do indivíduo estar usando o anti-inflamatório esteroidal. Tá aí os exemplos, o cortisol é produzido pelo nosso organismo e análogos sintéticos, ou seja, substâncias parecidas com o cortisol, são dos anti-inflamatórios esteroidais. Exemplo, prednisolona, dexametasona, fludrocortisona, certo? São exemplos de fármacos anti-inflamatórios esteroidais. Porém, gente, quando a gente ouve falar de corticoide, a gente já imagina logo os efeitos colaterais. O mais comum, mais conhecido é, de certa forma, quando a gente ouve nos ditos populares, que a pessoa engorda, depois que toma corticoide. Não é que a pessoa engorda. Na verdade, o que acontece é que a pessoa tem retenção hídrica. Devido a essa retenção hídrica ficar ali cronicamente naquele organismo, acaba por favorecer que a pessoa acumule também um pouco mais de tecido adiposo para, em outras palavras, entre aspas, rechear aquelas células, certo? Que estão inchadas. Então, indiretamente, lá no fundo, a gente vê uma pessoa inchada, mas claro que ela não vai desinchar, simplesmente parando de tomar o corticoide. Ela ainda terá de passar por um períodozinho para estar queimando aquele resíduozinho de gordura que ainda há de ficar. Então, gente, quando a gente fala de corticoide, a gente está falando também de eventos adversos severos, que não são fáceis de lidar. E os problemas causados pela doença, às vezes são menores que os efeitos adversos desses fármacos. Por isso, o corticoide, anti-inflamatório esteroidal, deve ser tomado com cautela. Então, essa terapia deve ser num período mais curto possível e na menor dose clinicamente necessária, certo? Se tratando de uma terapia com corticoide, Então, tá aí, a ação mineral corticoide promove a retenção de água e de sódio, levando a pessoa a ficar com o principal sintoma, que é o inchaço. Outro efeito colateral importante é a supressão da glândula suprarrenal, certo? Então, como o corticoide é análogo, é uma molécula muito parecida com os hormônios produzidos pela glândula suprarrenal, essa glândula suprarrenal, enquanto o paciente está fazendo uso desse fármaco, ela acaba por produzir cada vez menos, ela vai ficando atrofiadinha. Se o indivíduo chega e retira abruptamente a administração deste fármaco, essa glândula suprarrenal vai ficar muito exigida a ponto de levar à sua insuficiência e levar o organismo a entrar em colapso. Então, ainda que o indivíduo esteja fazendo uso de um anti-inflamatório esteroidal por um longo período, e a gente sabe que os efeitos colaterais são ruins, não é porque agora já pode parar de tomar que o indivíduo vai parar de tomar de vez. É necessário que ele se submeta ao que chamamos de desmame, que ele vai tomando cada dia que passa doses menores desse medicamento,
até tornar o organismo desacostumado com ele, certo? Justamente para evitar a insuficiência aguda da glândula suprarrenal. O que acontece quando a glândula suprarrenal, né, ela é exigida agudamente? O indivíduo pode ter hipotensão severa e pode ir até a óbito, certo? Então, está aqui. Sugiro que nos estudos de anti-inflamatórios vocês conheçam a cascata da inflamação. Nós temos duas vias, uma via da ciclooxigenase, que foi aquela primeira que eu citei, e tem a via da lipoxigenase. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles irão agir na via da ciclooxigenase, cortando a ação da COX e dessa forma evitando a produção de prostaglandinas que gerariam sintomas que nós conhecemos tradicionais a respeito da inflamação, certo? Incluindo, dentre esses sintomas, a dor e a febre. Enquanto que na via da lipoxigenase, os fármacos que entrarão em ação combatendo, né, a cascata através dessa via são os corticoides, são os anti-inflamatórios esteroidais, que são tomados, por exemplo, diante de doenças autoimunes, ou até mesmo câncer ou algumas outras doenças idiopáticas. Então, estudem, né? É um conteúdo que a gente mergulha um pouquinho na parte da farmacologia, da fisiopatologia, da fisiologia e que requer um pouquinho mais de cada um de vocês. Bons estudos e até a próxima.